Isso aí, galera, tamo aí para mais um vídeo. Vamos fazer um react, sim, mas hoje menos react e mais avaliação. Por quê? Porque ontem Bolsonaro prestou depoimento. Não só o Bolsonaro, né? Lá pro Xandão. O Xandão. Os instintos mais primitivos. Né? Todo o núcleo duro do golpe, né? Depois, tá? Nos últimos dias aí. E eu assisti todos os depoimentos, tá? Já pensando em fazer uma avaliação, enfim, para entender o que está acontecendo, possíveis desdobramentos e tal. Então eu peguei aqui um videozinho, tá? Da BBC News, que, segundo o título, fala em momentos-chave do depoimento. Na verdade, é aquela técnica que a gente vai usar aqui, de usar de pano de fundo um videozinho para comentar algumas coisas no geral, sobre o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente, como é que foi o depoimento, etc. Beleza? Então deixa teu like aí, estamos começando. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O ex-presidente Jair Bolsonaro adotou um tom ameno, pediu desculpas e até fez piadas ao ser interrogado na ação no Supremo Tribunal Federal, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após a última eleição presidencial. Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tinha o objetivo de abolir o Estado democrático de direito por meio de um golpe de Estado. Mais uma vez ele negou a acusação, embora tenha dito que chegou a discutir possibilidades para reverter o resultado eleitoral. Gente, então assim, para início de conversa é mais ou menos isso mesmo, tá? O Bolsonaro falou fino, pediu desculpas, disse que tudo que ele falava era bravata. Ele não usou o termo bravata, mas ele usou um sinônimo. Ele disse que era apenas retórica, né? Em bom português, bravata. Cometeu alguns deslizes ali, tá? E usou o espaço para fazer propaganda de todo o discurso que sustenta o bolsonarismo, ainda crente na inocência dele, ainda esperançoso numa eventual candidatura, inclusive as desculpas já conhecidas de negar todas as acusações que não se sustentam. Veja, a interpretação que eu tive, para além dessa interpretação inicial, o Xandão fez um interrogatório fraco. Em que sentido eu classifico o interrogatório do Xandão como fraco? O Xandão não me pareceu querer extrair nada novo do Bolsonaro. Quis deixar ele falar bastante. A impressão que me deu é que os argumentos da defesa do Bolsonaro já são de conhecimento do Alexandre de Moraes e dos demais. Então que o fato do Bolsonaro expor ali a sua versão dos fatos não deve mudar o resultado da decisão. Em outras palavras, eu acredito que o Alexandre de Moraes acredita que já tem elementos suficientes para a condenação do Bolsonaro, independente do depoimento dele. Então, teve algum momento ali que o Bolsonaro, tô falando demais, deixa eu falar, o Xandão ainda fala, não, fica à vontade, pode falar. Tá? Mesmo que o Bolsonaro estivesse ali fazendo uma grande peça publicitária, que vai render muitos cortes, porque ele reafirma toda a centralidade da comunicação bolsonarista, né? Que é disparada no WhatsApp, replicada nas redes sociais pelos seus influenciadores, e que agora também vão ter farta quantidade de material do pró-Bolsonaro falando. Tá? Então o Bolsonaro repetiu tudo aquilo que a gente já ouve a respeito da defesa. Vamos ver se aqui a gente consegue, ao longo do vídeo, falar um pouquinho mais sobre isso. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros três... Uma retórica, uma bravata que eu usei. Eu não acredito se tratar de bravata. Eu acho que a gente já tem elementos ao longo de toda a investigação, na denúncia, procurador-geral, enfim, acompanhando as discussões no STF, todo mundo que já depôs, todas as discussões com os advogados, não dá para dizer que era só bravata. Para mim, está bastante claro que eles passaram a estudar uma forma de derrubar o tabuleiro, ou seja, dar um golpe.
né? E isso estava sendo articulado, né? Isso não prosperou, como o próprio Bolsonaro admite, como o Heleno admitiu também na sua participação, no seu depoimento. Não havia clima, sabe? No máximo, eu penso que o Xandão pode utilizar do depoimento do Bolsonaro algumas falas autoincriminatórias. Uma delas é essa, onde ele pode juntar a fala do Heleno com a dele, onde ambos repetem não ter levado adiante aquilo por não ter clima. Eu acho que o fato do Bolsonaro dizer que foi bravata não é algo que vai ajudar muito na sua defesa. Entende? Porque a materialidade é muito maior. E o Xandão demonstrou isso para ele ao longo do processo do interrogatório. Mesmo que eu não tenha classificado o interrogatório como mais afrontoso, por exemplo, eu achei o Gonê, né, que fez perguntas para o Bolsonaro depois do Alexandre de Moraes, eu achei que o Gonê tentou colocar o Bolsonaro em mais saia justa do que o Xandão. O Xandão, na minha interpretação, deixou ele falar, deu corda para ele se enforcar. Em alguns momentos deu certo, como por exemplo nesse, que ele assume não ter havido clima, porque veja, você pega e diz que foi bravata, mas você tem uma reunião com embaixadores, onde você coloca isso, você tem reuniões com líderes das Forças Armadas, você tem um esboço de um texto que poderia servir para a decretação de um estado de sítio, você tem muita materialidade, e contra essa materialidade você tem o Bolsonaro dizendo que era bravata. Então eu acho que isso pro Xandão não é um problema. Eu acho que a estratégia do Xandão foi, deixa ele à vontade, deixa ele brincar, deixa ele falar, porque ele vai falar merda. Assim como ele falou merda no sentido de dizer que não houve clima, assim como o próprio general Heleno, que inclusive foi repreendido pelo advogado, tá? Né? Espera ele responder sim ou não. O Xandão tava achando o máximo aquilo ali, começou a rir, ó, né? Quem tá falando isso aí é o seu advogado, não sou eu, né? Pro general Heleno. Por quê? Porque o general Heleno, nessa de ficar mais à vontade ali, etc., começou a falar mais do que devia, nessa de falar mais do que devia, falou bobagem. Teve um outro momento também, não sei se vai aparecer aqui nos cortes que a gente vai avaliar, onde despretensiosamente o Xandão, no meio do Bolsonaro, depois de horas ali falando, de maneira bem leve, bem tranquila, fazendo toda a propaganda dele pro seu gado ruminante, o Xandão diz, tá, então vocês decidiram fazer alguma coisa depois que perderam a eleição. Eu não lembro se a frase foi exatamente assim, mas querendo dizer, vocês decidiram tentar um golpe de Estado porque não conseguiram mais dentro do processo legal. E o Bolsonaro responde, sim, foi isso. Nós passamos a tentar ver alguma forma de reverter o resultado das eleições depois que perdemos as eleições. Bom, acho que isso é bastante suficiente para você juntar com toda a materialidade que tem dentro do processo. Tá? O Bolsonaro vai repetir, gente, tá? Desculpa, né, falar bastante, mas enfim, é menos react e mais avaliação. Bolsonaro voltou a repetir a tese bolsonarista que circula nas redes sociais, que aquilo lá que aconteceu no 8 de janeiro em Brasília não pode ser classificado como uma tentativa de golpe de Estado, porque ninguém estava armado, porque não tinha apoio internacional, porque era só uma atitude, tentando ainda colocar alguma culpa na segurança e todo o processo que teve falhas, etc, etc. Só que a tese defendida pelo Gonê, e que é mais forte dentro do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro sequer atacou, porque, veja, o entendimento de quem defende a tese da tentativa de golpe não era estabelecer um golpe a partir da ação dos manifestantes em Brasília dia 8. Então, pouco era relevante se eles estavam armados ou não. O objetivo era fazer um quebra-quebra, era provocar algo que ensejasse uma GLO, para que militares fiéis à tentativa golpista aí sim pudessem começar o processo do golpe. Então essa é a tese que é mais defendida. E o que tenta se demonstrar, a partir do que foi encontrado na investigação, é que eles vinham tentando, de qualquer forma, reverter o resultado das eleições. Isso era uma discussão. E as pessoas nos quartéis, e a ação em janeiro, né, do quebra-quebra lá na Esplanada, tudo isso fazia parte de algo necessário para inflamar
o ambiente social a fim de ensejar uma GLO que mudaria o jogo e faria com que o bolsonarismo pudesse atuar na influência sobre os militares que passariam a ser responsáveis por administrar a situação de caos social que eles mesmos estavam criando. Então a ideia era essa, era criar um caos social para ensejar uma intervenção militar e a partir de então conseguir convencer esses militares a não retroceder para a situação de normalidade institucional. Então tudo aquilo que o Bolsonaro falou a respeito da ação do dia 8 não muda nada no entendimento que está sendo construído. Então não ajuda o Bolsonaro. Tá? Bom, enfim. Depois ele também gasta horas do seu depoimento dizendo que, embora ele não tenha nenhuma prova, ou nem mesmo indício de fraude nas eleições ou de vulnerabilidade, ele teria o direito de questionar, simplesmente por ser um sistema eletrônico, e todo sistema eletrônico pode ter falhas. Então ele usa outros que também questionaram, mas eu acho que isso também não muda nada pro que está sendo construído enquanto entendimento do STF. Porque independente do que o Bolsonaro achava ou deixava de achar, ele não estava apenas fazendo uma crítica, né, no sentido daquilo que ele disse ali de construir mais camadas de segurança para o processo eleitoral. Não. Flagrantemente, a partir daquilo que se pode juntar enquanto prova deste processo, havia um interesse de utilizar este argumento para inflamar a população, para que essa população ficasse acampada na frente do quartel, para que essa população invadisse a esplanada dos ministérios e quebrasse tudo. Ou seja, era parte constituinte da estratégia de desmoralização. Então, quando o Bolsonaro diz no seu depoimento que era apenas o direito dele de pôr em dúvida e exigir mais proteções para o sistema, não me parece também ser relevante para aquilo que está sendo construído enquanto entendimento do STF. Não me parece ser nem um pouco relevante. Então, em termos de colaborar para a sua defesa, eu acho que o depoimento foi muito ruim. Não acrescentou nada e ainda tivemos alguns deslizes ali que podem ser utilizados contra ele. Aqui a gente já citou pelo menos 2. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. E aí, assim, outra parte importante do depoimento foi a questão da minuta, tá? Veja, o bolsonarismo está utilizando o quê? Dizendo que a minuta não foi assinada. Ora, gente, isso é flagrantemente uma besteira, né, gigantesca, né? Até porque se tivesse sido assinada, não seria minuta. Então, eles estão utilizando a indagação do Fux, né, que pediu uma parte ali no final para fazer algumas indagações, e ele coloca essa situação interrogando o Bolsonaro se ele havia assinado a minuta. O Bolsonaro disse que não, parece até jogada ensaiada, né? Não sei se vocês lembram, né, gente, mas uma das revelações lá do suposto Arara Hacker, né, é a célebre frase "In Fux we trust". Vocês lembram do "In Fux we trust", né? Eu acho que eles têm algum motivo para acreditar no ministro Fux como alguém que vai ajudar o lavajatismo, né? Foi peça central para a eleição do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro admitiu a existência da minuta. Várias narrativas bolsonaristas caíram por terra, tá? Porque o Bolsonaro espalha para sua rede que não existe minuta nenhuma, que é apenas a delação que fala em minuta,
né? A minuta encontrada na casa lá, se eu não me engano, do Anderson Torres, né? Que disse que não elaborou minuta nenhuma, que alguém mandou, algum apoiador maluco mandou, porque agora todos são malucos, tá? Né? O Bolsonaro chamou de treslocado e de baderneiro, quem foi lá depredar Brasília e que agora tá preso. Então, veja, o discurso deles é de defender essas pessoas, não fizeram nada, etc, né? Mulher do batom, não sei mais o quê. O Bolsonaro disse, baderneiro. É isso. Essa gente nem do meu lado né? Chamou as pessoas na volta dos quartéis acampadas, com cartazes de AI-5 de treslocados, de doidos, entendeu? A parte para mim mais reveladora de como o Bolsonaro ri das pessoas que o apoiam é quando ele fala da vaquinha que ele fez no Pix, né? Ele disse, olha, recebi 18 milhões aí e tal, né? Porque abri mão de pensões, não sei mais o que, coisa que eu tinha direito, tá? 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. Isso é grana para ajeitar pro resto da vida, sei lá, a vida de famílias inteiras. E o Bolsonaro ainda correndo ali, olhou para os jogar que a gente gasta muito. Como que diz assim, esses trouxas estão financiando o meu luxo. Quer dizer, ainda debochou da cara que deu grana para ele. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. E a gente gasta. Eu sei que, infelizmente, isso não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque as pessoas, elas estão apaixonadas, enfim, né? O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado. E as pessoas dizem, eu vou doar de novo. A galera já não acha um absurdo doar dinheiro para um cara rico, né? E diz que vai doar de novo. Ele chamou todo mundo de otário, que foi lá defender o projeto dele. As pessoas fariam de novo. Então eu não acredito que isso seja muito eficiente para desconstituir a base bolsonarista, porque embora ele tenha dito isso, ele disse isso no meio de horas de discurso, reforçando aquilo que rola no zap deles. Entendeu? Então essas coisas passam batida, entra aqui e sai aqui. Mas ele flagrantemente chamou todo mundo que comprou o projeto dele de idiota. Quem deu grana para ele, de idiota. Né? A gente gasta muito. Caralho, 18 milhões, mano. Né? Então essa história da minuta, ele assume também que sim, ela existiu e foi pauta da reunião, porque ele disse que botou no PowerPoint a parada. Diz que não tá assinado, não tá nada. Ele botou no PowerPoint. E aí junta isso quando ele diz que se estudaram formas de reverter as eleições. Ele assume que foi estudada a forma de reverter as eleições, só ele disse que isso foi dentro das 4 linhas. Eu acho que isso é insignificante ele dizer isso depois, porque não existe reverter as eleições depois das eleições dentro das 4 linhas, não existe, né? E ficou bastante claro, e ele assume que tentou fazer isso, e os demais também. A tal da minuta que alguém teria entregado, que ele não sabe direito como é que foi parar lá e tal, foi pauta de reunião, foi mostrada em apresentação, né? Então, assim, eu acho que o depoimento do Bolsonaro não colabora nada com ele, ao contrário, né? Deixa ele numa situação muito, muito difícil. Veja, eu acho que, assim, foi muito leve, foi muito né? O Bolsonaro brincou que ia chamar o Xandão para ser vice dele na eleição, né? Talvez esperando o Xandão antecipar alguma coisa ali, dizer que ele não vai ser candidato. Eu acho que o Xandão tirou isso de letra. Mas o lance é que ele se enrolou, gente. Ele assumiu várias coisas. Eu acho que para a construção do argumento da condenação, né, embora o depoimento não tenha sido duro, vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quis dizer, que foi leve, vamos dizer assim, a ação inquisitória do Alexandre de Moraes. Vocês lembram do depoimento do Lula para o Moro? Né? O Moro me parecia que queria o tempo todo confrontar mais abertamente para jogar pressão sobre o Lula.
Queria fazer o Lula ter medo, queria desestabilizar o Lula emocionalmente, sabe? O Moro, sabe, muito mais determinado a desestabilizar o Lula. Tá? Enquanto que o Xandão pareceu querer deixar o Bolsonaro à vontade. Entendeu? Então foi diferente. Na minha interpretação foi diferente a postura ali. A impressão é que o Moro tinha que tirar do Lula alguma coisa a mais. Por quê? Porque o Moro sabia que era muito frágil o que ele tinha para condenar o Lula, e o Lula já estava previamente condenado. Então, a Lava Jato fez um grande esforço para conseguir condenar o Lula, justamente pela fragilidade da materialidade. O caso do Bolsonaro agora é diferente. Tem uma materialidade muito forte, onde o depoimento talvez tenha sido menos decisivo, embora eu acredite que tenha acrescentado para a tese da condenação. E um outro ponto que eu também quero comentar é, você pode gostar ou não gostar do Lula, mas o Lula, nos seus depoimentos, ele não enfiou o rabo entre as pernas e pediu desculpa. Ele sustentou aquilo que ele vinha sustentando antes do depoimento. A sua inocência e confrontando a frágil materialidade que a Lava Jato tinha até então. Eu não acho que o Lula seja um covarde, gente, porque ele não tem uma postura de enfrentamento político. Eu acho que a política de conciliação o Lula faz de maneira consciente por ter o entendimento de ser a política mais acertada. E aí eu acho que ele está errado. Não cabe essa política. Mas eu acho que é uma questão de entendimento dele. Tá? Eu não acredito que ele seja covarde. Tanto que ele provou a tese dele, de confiança na instituição democrático-burguesa. Ficou preso 500 e tantos dias, não pôde dar nem entrevista durante as eleições, enfim. E depois conseguiu provar a sua inocência, mostrando que todo julgamento era comprometido pela parcialidade do juiz, né? O que também é subscrito pela fragilidade das provas. Então eu acho que o Lula tem outros defeitos, mas não a covardia. Eu acho que a estratégia do não enfrentamento político não é uma questão dele não ter coragem de fazer. Eu acho que é uma questão dele não achar a melhor coisa a se fazer. E eu acho que ele está errado. O Bolsonaro, por sua vez, é violentamente covarde, gente. Violentamente covarde. Ele já vem demonstrando isso há muito tempo. Todo mundo que o ajudou de maneira muito próxima, na primeira oportunidade ele entregou para os leões. Ele fez de boi de piranha. E ficou mais uma vez muito claro isso ontem no depoimento. Porque basicamente o que ele fez? Ele jogou para os leões todo mundo que está de tornozeleira, que está preso, enfim, que está respondendo processo pela ação lá de Brasília. Ele chamou de otário quem montou o acampamento na frente do exército para defender o que ele queria. Ele chamou de otário quem deu dinheiro para ele. Ele disse com todas as letras que tudo que ele fala do Xandão, da justiça eleitoral, é bravata. Ele pediu desculpa pro Xandão, né, por ter dito que ele ficou com dinheiro e tal, não sei o quê, porque não tem indício nenhum. Estão vendo a diferença? Estão entendendo? O Bolsonaro é um covarde, gente. Ele é um covarde. Violentamente covarde. Tá? Eu acho que o Lula tem outros defeitos, mas eu não classifico o Lula como um covarde. Tá? Vamos continuar aqui. A discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. O que isso na prática for, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquelas de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Bolsonaro também foi questionado se tomou alguma providência para desmobilizar as manifestações que pediam uma intervenção militar no final de 2022, incluindo a que permaneceu em Brasília até os ataques às... Que obviamente ele não fez nada, ao contrário. A acusação consegue provar que ele seguia estimulando. Se não diretamente, embora também, todo o seu núcleo central que está sendo acusado junto, tá? Porque não é só ele que está para rodar, né? Tem vários réus no processo, os seus auxiliares mais próximos. E o que ele usou como argumento para dizer que não fez nada para desmobilizar, ao contrário, continuou incentivando, foi uma fala dele
reconhecendo a derrota nas eleições, e uma outra fala dele pedindo para desmobilizar os caminhoneiros que supostamente estariam se organizando. Sequer é fácil de provar que os caminhoneiros estavam se organizando, gente. Tá? Então veja, ele pediu para haver uma desmobilização em algo que sequer a mobilização estava evidente, enquanto que a mobilização evidente, flagrante, em todos os quartéis onde tinham acampamentos, ele não fez nada. Eu acho que nessa parte ele também não conseguiu se defender. Ao dizer aquilo que ele disse, eu acho que ele ainda se compromete mais. Resumindo, gente, se o Bolsonaro tivesse calado o depoimento todo, teria sido menos prejudicial para ele. Sedes dos 3 poderes da República em 8 de janeiro. Com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Não, se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo do nosso... Tem vários vídeos, tá, gente? Não precisa de telefone nenhum, isso tudo já tá nos autos, né? Lembro do vídeo lá do Braga Neto, nas vésperas do ocorrido, lá, conversando com as pessoas do acampamento Brasília, né? Dando a entender que sim, que era para eles ficar tranquilo que eles estavam fazendo alguma coisa. Né? Eu tô citando um exemplo, mas tem vários, tá, gente? 4 anos, e no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não o desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco era tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora... Claro, eles queriam que houvesse uma atitude de remoção forçada de iniciativa do governo que estava acabando de se estabelecer para tirar aquelas pessoas lá. Né? Também colaboraria para o plano deles, né? Porque isso também ajudaria a piorar a situação social, que é o que eles queriam desde o princípio. Né? Só que como o governo não mordeu essa isca, eles tiveram que levar a cabo daquela maneira ali mesmo. Né? Como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. Viu aí mais um deslize, tudo conforme nós planejamos. Eu acho que a estratégia de deixar o Bolsonaro à vontade serviu para isso, para deixar ele se enforcar com a própria corda, e ele se enforcou algumas vezes. Infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8. Então, isso também faz parte do processo. Imagina, gente, ele quis dizer que eram petistas infiltrados, que quem estava no acampamento nem foi lá, e que quem organizou as excursões dos ônibus foi a gente da esquerda. Gente, é muito fácil provar que não. Porque, enfim, tinham propagandas, dezenas, grupos de WhatsApp, chamamentos, financiamento, sabe? É fácil de identificar até quem pagou. Aliás, essa é uma crítica que a gente faz. Quem rodou, foi preso naquela situação lá, foram as buchas de canhão. Enquanto que os financiadores de toda aquela porcaria lá, não. Sim, porque ia mexer em agronegócio, aí ia mexer com um grande empresário. E aí é lógico, né? Melhor prender as buchas de canhão, né? E poupar quem assina o cheque. 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora. Voltaram aos seus ônibus, foram embora. Deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências. Eles até nem foram embora, eles foram presos, né, Bolsonaro? Eles foram presos, né? Não se lembra lá da galera toda que foi presa na hora lá? Foram presos, Bolsonaro. Que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio de poderes, que inclusive nós repudiamos. Mas também houve momentos de descontração no depoimento. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente
na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Certo, ele pensando assim, rapaz, tu nem vai ser candidato. Eu acho que o Bolsonaro não vai ser candidato. Eu acho que ele vai tomar o chilindró, tá? E já adiantando o que eu ia falar pro fim, porque eu não consigo ficar segurando muito, eu acho que o resultado do processo, tá? Se o Bolsonaro vai concorrer ou não e tal, é muito menos sobre as provas e sobre o processo jurídico e muito mais sobre a disputa política, tá, gente? Eu acho que o que está em jogo aí é uma disputa política. O pessoal está medindo forças políticas, tá? E eu acho que, embora o grupo do Bolsonaro ainda seja mais forte politicamente neste jogo, nesse tipo de jogo, eu acho que o Bolsonaro vai ser descartado. Ele não vai ser salvo por esse grupo político, porque o custo político de salvar o Bolsonaro seria muito alto, e esse grupo não tem condições de pagar este preço, sob pena de se desconstituir, inclusive enquanto força política deste tamanho. Então a ideia é fazer uma redução de danos em relação ao bolsonarismo para que ele sobreviva sem o Bolsonaro. Essa é a minha avaliação. E vamos entender o seguinte: quando a gente fala desse tipo de julgamento na democracia burguesa, não é o julgamento do crime comum, nós estamos falando aí de graves crimes da alta política. Vamos entender que a alta política, a disputa pelo grande poder, é uma disputa entre grandes agentes econômicos, ou que pelo menos mobilizam-se a partir dos interesses de grandes agentes econômicos. Então é uma disputa muito menos jurídica e muito mais política, de grupos de poder. Eu acredito que a figura do Alexandre de Moraes, ela também tem as suas peculiaridades nesse processo. Eu acho que tem ali uma questão de se colocar como protagonista político no país. Porém, para além disso, que faz com que muitas coisas com o Alexandre de Moraes sejam, em alguma medida, voluntaristas, se você assim quiser, o Alexandre de Moraes também representa determinado grupo político. Como é que ele chegou lá? Sabe? Qual o grupo político que utilizou a figura do Alexandre de Moraes como um braço no judiciário? Vamos lembrar, o Alexandre de Moraes trabalhou para o PSDB, São Paulo, enquanto o PSDB representava os interesses da burguesia paulista. O Alexandre de Moraes foi levado à condição de ministro de Estado pelo Temer, que só se tornou presidente depois de um processo político, né, que precisou organizar uma ruptura institucional para conduzir este projeto político ao poder. E nada me tira da cabeça que o Alexandre de Moraes continua defendendo este mesmo grupo político. Este grupo político nunca foi o Bolsonaro. Este grupo político, em alguma medida, aceitou o Bolsonaro quando se viu obrigado a fazê-lo. Na eleição em que ele derrota o Haddad, mas que ele não era o plano A dessa burguesia tradicional. É sempre bom lembrar. Se construiu toda a narrativa que desembocou no golpe contra Dilma, ou seja, se produziu uma grande criminalização do PT, e o efeito colateral deste processo midiático, jurídico contra o PT, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é efeito colateral deste processo, que radicalizou a opinião para conseguir desconstituir um projeto político. E aí quem apareceu gritando, quem estava gritando há mais tempo? O Bolsonaro, que já tinha esse discurso radical.
E aí ele se transformou em algo inevitável. Mas não era o plano A dessa fração da burguesia. Tanto que o candidato era o Alckmin, com uma união de, 20 partidos de direita na volta dele. Para se fazer a mesma estratégia tradicional, de ter bastante tempo de TV e rádio, de ter bastante grana para financiar a campanha, e fazer o Alckmin e aquele grupo tradicionalmente de oposição ao PT voltasse e vencesse as eleições. O que aconteceu? A figura política do Bolsonaro já encarnava o viés de confirmação de uma população fascistada, e todos aqueles partidos que oficialmente estavam com o Alckmin fizeram campanha para o Bolsonaro naquela eleição. Porque os políticos fisiológicos da direita tradicional estão mais interessados em renovar seus mandatos. E naquele momento, o político de direita que não virasse bolsonarista não conseguiria votos. Todo mundo deixou lá o Alckmin a ver navios e apoiou o Bolsonaro porque não tinha como fazer diferente. O que eu estou querendo dizer? O grupo do Xandão não é o bolsonarista raiz. É quem quer o poder, precisa, né, porque sempre esteve ali, tem essa relação umbilical, justamente por, né, serem grupos de poder econômico, muito mais ligado àqueles grupos políticos tradicionais que sustentavam, por exemplo, os governos do PSDB em São Paulo. Mas que ainda existem, estão no meio do bolsonarismo, porque hoje eles estão fundidos. O PSDB acabou e hoje eles estão dentro do PL. Um pouco dentro do Novo, todos são bolsonaristas em alguma medida. Entende? Mas o Bolsonaro atrapalha os interesses políticos porque ele é muito incompetente. Esse grupo tem uma leitura que é a seguinte: o Bolsonaro só não é o presidente até hoje porque ele é burro demais e incompetente demais. Então é melhor uma figura mais competente, sei lá, o Tarcísio. Eu acho que hoje é o que está mais adiantado no processo de ficar com o espólio do bolsonarismo. É esse o grupo do Alexandre de Moraes. Não é o PT, gente, tá? Não é o PT. Não é esse grupo político por trás das decisões do Alexandre de Moraes. A desconfiança não começou comigo. Começou com o Brizola lá nos anos 90. Passou para o Flávio Dino. Uma crítica realmente bastante contundente em 2012. Em seguida, talvez num ato falho, Bolsonaro se disse carta fora do baralho ao comentar suas críticas ao sistema eleitoral. Isso embora ele venha dizendo que pretende se candidatar à presidência em 2026, mesmo se encontrando inelegível até 2030 por uma decisão da Justiça. Então, acredito que nós, os senhores, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar uma providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. A BBC conversou com o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, sobre a estratégia de Bolsonaro no depoimento. Ele diz que apoiadores do ex-presidente podem ter se frustrado se esperavam que Bolsonaro enfrentasse o ministro Alexandre de Moraes. Pelo contrário, Maffei diz que Bolsonaro tratou Moraes com deferência, inclusive fazendo piadas, uma atitude bem diferente da postura de enfrentamento que ele adotou contra Moraes quando era presidente. Para o criminalista, não parecia o depoimento de alguém que se diz submetido a uma injustiça. Bolsonaro foi o 6º réu a depor nessa ação. Todos, como ele, negaram as acusações. Depois disso, o processo entra em suas fases finais até que a primeira turma do STF tome uma decisão sobre o destino dos réus. Bom, acho que aqui já é suficiente. Só mais uma coisa para colocar ainda a respeito da última coisa que eu estava falando, é isso, né? E se o plano Tarcísio não dá certo, tem o plano Haddad, né? Eu acho que faz sentido, sim, né? Sabem da disputa que tem dentro do PT, dos setores diferentes do PT, né? Dessa tal frente ampla, que já tem inclusive o Alckmin, né? Aliás, é um dos maiores defensores. Então, Alckmin, Tebet e Haddad poderiam ser ainda mais competentes para tocar o mesmo projeto da direita, que é essa direita que, na minha interpretação, está por trás do Xandão. Então, por isso, a importância de criticar, tá? Vamos dizer assim, essa forma política atual do governo, sabe? De dar tanto espaço, né? É absurdo que o grupo do Haddad tenha tanta influência dentro do governo, tá?
Veja, não é um absurdo do ponto de vista do que a gente espera do Lula e do PT, não é isso, tá? Mas do ponto de vista da esquerda, é um absurdo, né? Isso não é uma postura de esquerda, tá? Então, também tem isso, né? Também tem isso. Porque seria um jogo de ganha-ganha. Com o Bolsonaro fora do baralho, o Lula estará fora do baralho muito em breve, porque eu acho que o receio é muito grande com o Lula justamente por quê? Porque embora tenha essa ala pró-Haddad, que eu acho que o Lula está convencido de que esse grupo tá certo, não tem só essa ala, tá? O PT é um partido muito grande, a base de apoio ela é muito diversa, já tem muita gente criticando, tem muita gente dizendo para mudar o rumo da coisa. E essa turma dessa direita tradicional brasileira sabe que o Lula pode mudar. Sabe que se, por exemplo, ele se convencer que ele vai continuar perdendo popularidade até lá, que os dados relativamente bons da economia que o Haddad apresenta não serão suficientes para ele vencer a eleição, pode ser que o grupo que está dizendo que está errado o rumo comece a ganhar mais confiança do Lula e o Lula pode mudar. Então vejam, eles seguem tendo desconfianças com o Lula. Eles têm um medo ainda que, devido a toda essa disputa interna que existe ali dentro, que o Lula possa mudar de ideia, porque por enquanto tá bom para eles. Mas para além disso, todo mundo sabe que o Lula não tem mais muito tempo como figura central. No máximo mais uma eleição. Que pode ser que ele até não vá, se a imagem já estiver muito deteriorada. Então, inevitavelmente, Lula e Bolsonaro estarão fora do grande jogo político. E se os atores que vão ficar o bolsonarismo sem Bolsonaro e do outro lado um lulismo sem Lula, né, que certamente mais rebaixado ainda do que porque se o Lula pode mudar de ideia, né, pelo menos na cabeça da burguesia tradicional brasileira, o Haddad não pode. Entende? Então é um jogo de ganha-ganha para eles. Por isso que eu insisto e termino aqui o vídeo dizendo a conclusão do processo ela é muito mais baseada na política, tá? E na força política desses grupos diante desse debate do que nos autos, do que nas provas, do que no processo. Porque geralmente esses grandes julgamentos políticos são assim, né? Como foi o do Lula e como está sendo agora o do Bolsonaro. Beleza? Era isso hoje. Se você gostou, por favor, deixe teu like, deixe teu comentário, deixe aí o que você acha, tá? Se não está inscrito, se inscreva no canal e, se puder, colabora para a manutenção da nossa programação. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.